Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Eis o coração que tanto tem amado os homens. Hoje é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o dia em que a igreja no mundo inteiro se volta ao coração de Jesus, que tanto nos amou, o coração de Jesus transpassado de amor por nós, o coração de Jesus que jorrou sobre nós o sangue e a água da sua misericórdia, o coração de Jesus que tanto tem amado os homens. Queridos, o evangelho que a igreja nos propõe nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus é Mateus. Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 30. Abra o seu coração. É uma mensagem do coração de Jesus para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas te foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa é a solenidade do Sagrado Coração. E nesse dia em que, atendendo a ordem de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, que pediu que a primeira sexta-feira, depois da solenidade de Corpus Christi, depois da oitava da solenidade de Corpus Christi, fosse celebrado o seu coração, atendendo a esse pedido, a igreja hoje celebra o Sagrado Coração de Jesus. Mas não sei se você percebeu, ao longo desse retiro que fizemos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, esse retiro desta semana ao Sagrado Coração de Jesus, não sei se você percebeu, mas a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção ao Santíssimo Sacramento é uma coisa só. É uma única devoção. Você percebeu que Jesus pediu a Santa Margarida que a solenidade do seu Sagrado Coração fosse celebrada na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi? Por quê? Você percebeu que todas as vezes que Jesus se revelou a Santa Margarida como Sagrado Coração, ela estava em adoração a Jesus Eucarístico? Se você viu o vídeo de segunda-feira, onde nós meditamos sobre a história de Santa Margarida Maria Alacoque, você percebeu que Jesus apareceu para ela desde a sua primeira infância. Foram milhares de vezes que Jesus apareceu a Santa Margarida. Mas como Sagrado Coração de Jesus, ele apareceu dia 27 de dezembro de 1673, depois dia 16 de maio de 1675, e sempre ela estava em adoração eucarística. Sempre que Jesus revelou o seu Sagrado Coração, ela estava em adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando Jesus se queixou da falta de amor dos homens, ele se queixa da falta de amor dos homens para com ele na Eucaristia. Na Eucaristia, ele diz: eis o coração que tanto tem amado os homens e que só tem encontrado desprezo, ingratidões, irreverências e sacrilégios para com ele neste sacramento. Jesus está se referindo ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quando Jesus pede umas práticas exteriores de devoção ao seu Sagrado Coração, ele pede práticas eucarísticas. Ele pede a comunhão eucarística na primeira sexta-feira do mês.
Ele pede 1 hora de adoração eucarística semanal. Sempre Jesus pede que estejam com ele no Santíssimo Sacramento do altar. Por quê? Porque a Eucaristia, porque o tão sublime sacramento é o coração de Jesus. No Evangelho de hoje, ele diz aqui, no versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Como iremos a Jesus? Entrando na igreja e nos colocando diante do sacrário. É assim que nós vamos a Jesus. Querido, quando você está diante do sacrário, você está diante de Deus. Quando você está diante do sacrário, você cumpriu esse evangelho de Mateus 11, versículo 28, literalmente. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ali no sacrário que você encontra o alívio, porque ali é a fonte do amor e da misericórdia, porque ali está o Sagrado Coração de Jesus. Semana passada, ao fazermos a preparação para a solenidade de Corpus Christi, eu fiz um vídeo sobre o milagre eucarístico de Lanciano. Se você não assistiu, entra nas nossas playlists, vai na playlist sobre o Santíssimo Sacramento e assista esse vídeo. Eu, se não me engano, me postei segunda-feira da semana passada, um vídeo falando sobre o milagre eucarístico Lanciano. Nesse milagre eucarístico, de forma especial, que aconteceu por volta do ano 750 na igreja, o sacerdote que tinha dúvidas se Jesus estava ou não realmente presente na Eucaristia, rezava e pedia a Deus a graça de crer como crê a igreja. E ao consagrar, ao celebrar a missa e consagrar o pão e o vinho, invocando sobre eles o Espírito Santo, fazendo a oração de consagração da liturgia, tomou o pão em suas mãos, o elevou e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao dizer isso, a espécie do pão na mão do sacerdote se tornou um pedaço de carne, e a espécie do vinho no cálice se tornou sangue. Esse milagre até hoje está presente na cidade de Lanciano, está exposto num relicário, o vinho está exposto num cálice de cristal, o vinho tornado 5 coágulos de sangue, está até hoje os coágulos de sangue expostos no cálice de cristal, e a espécie do pão que se tornou carne, está lá um pedaço de carne exposto no ostensório, na cidade de Lanciano, para quem quiser visitar e adorar. Nos anos 70, de 1970 a 1980, a década de 70 inteira, esse milagre foi estudado por Dr. Linneu e Dr. Pacelli. Após uma década de estudos, eles emitiram um laudo em que diziam: et verbum carum factum est, o verbo se fez carne. E nos detalhes do laudo do Dr. Linneu e do Dr. Pacelli, eles diziam que aquele pedaço de carne era um recorte de um coração humano. E eles diziam que ali estava presente o miocárdio, estava presente o nervo vago, era uma fatia de um coração humano, cortado de uma maneira que nenhum bisturi humano poderia cortar. Mas era uma fatia do coração humano. Identificaram até mesmo o nervo vago ali naquele pedaço do coração. Jesus assim quer nos mostrar claramente, por meio desse milagre lanciano, que a Eucaristia é o seu Sagrado Coração. E é por isso que Jesus se revelou como Sagrado Coração a Santa Margarida todas as vezes que ela estava fazendo adoração eucarística. Em 1673, ela estava diante do ostensório de Jesus exposto. No dia 16 de maio de 75, também ela estava diante de Jesus Eucarístico. Jesus pede que nós façamos companhia para Ele na Eucaristia, uma vez por semana, durante 1 hora. Reparemos as ofensas, os ultrajes, as indiferenças que Ele tem sofrido dos homens na Eucaristia. Ele pede a primeira comunhão reparadora durante 9 sextas-feiras seguidas, a primeira sexta-feira do mês durante 9 meses seguidos. A comunhão eucarística em reparação ao quê? As indiferenças, os ultrajes, os sacrilégios, as tibiezas, as friezas que os homens têm para com Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico te espera. O sagrado e eucarístico coração de Jesus te espera. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Jesus, em seu sagrado coração, quer derramar uma torrente, um oceano de graça sobre a sua vida. Basta você visitá-lo, basta você adorá-lo, basta você dedicar um tempinho na sua vida a Jesus no sacramento. Queridos, o tempo é a medida do amor. Você dedica tempo àquilo que você ama. E você demonstra amor à medida que você empenha tempo. Quanto tempo da sua vida você tem passado diante de Jesus Eucarístico? Esse é o tempo que você tem dado a Jesus? É à medida que você o ama. Você consegue ao menos 1 hora da sua semana passar diante de Jesus Eucarístico? Se você não consegue, quer dizer que você não ama nem o mínimo. Porque foi o que ele pediu, o mínimo que ele pediu. Ele pediu no mínimo 1 hora por semana de adoração eucarística. No mínimo. No mínimo. Para fazer companhia a ele. Para reparar as ofensas que os homens têm feito a ele. Jesus hoje nos pede, como ele pediu aos apóstolos no Getsêmani, ficar aqui e vigiai 1 hora comigo. 1 hora comigo, 60 minutos. A gente passa 2 horas na academia. A gente passa 3, 4, 5, 6 horas do dia no celular. Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. A gente passa horas, no mínimo 2 horas, assistindo filme. E a gente não consegue, ao longo de 7 dias da semana, empenhar 1 hora diante de Jesus Eucarístico. Quanto você tem amado a Jesus? À medida que você empenha seu tempo, é à medida que você ama. O tempo que nós damos é o amor que nós ofertamos. Hoje, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, amor com amor se paga. Amor com amor se paga. Eis o coração que tanto tem amado os homens, mas que só tem encontrado ingratidão da parte deles. Disse Jesus a Santa Margarida, que o nosso coração não seja ingrato, mas que no nosso coração Jesus encontre um eco do seu amor. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. E viva Maria Imaculada!